que permita que vocês tenham alguma abordagem sobre petróleo, sobre processos de exploração, produção, refino, gás natural, biocombustíveis, etanol, biodiesel, dentre energia, dentre outros assuntos. Então, esses fundamentos que a gente precisa de... Peguei aqui o e-mail institucional da Ana, e aí vou adicionar lá na equipe, Ana. Esses fundamentos que eu acho importantes para vocês, nem sempre podem ser contemplados com um palestrante. E é por isso que hoje nós vamos ter uma dinâmica diferenciada. Eu vou colocar, Ana, já te acrescentei, tá ok? Como membro da equipe. Tá bom, professora, já apareceu aqui. Tá legal. Então, a gente vai ver hoje, vocês vão ver hoje, uma sequência de 3 vídeos, e a gente vai parar entre esses vídeos, e a ficha de avaliação vai ser uma ficha resumo sobre essas questões que vão ser apresentadas. Então, eu selecionei alguns vídeos sobre a formação e a exploração de petróleo. A gente, no Brasil, tem uma riqueza muito grande de informações sobre a produção, principalmente a produção offshore de petróleo. E para que vocês tenham alguma formação e informação sobre esses assuntos, em alguns encontros nós vamos selecionar ou palestrantes ou vídeos para a gente discutir. Como é que vai ser a dinâmica nesse sentido? A dinâmica de hoje vai ser, eu vou passar um vídeo, vou parar e a gente vai discutir sobre esse vídeo. Eu vou chamar algumas pessoas justamente para colocarem as suas dúvidas, o que acharam, e vamos passar para o seguinte. A intenção é que a gente hoje aborde 3 fundamentos básicos no que diz respeito à indústria do petróleo. A própria formação do petróleo, a exploração e produção, e não sei se a gente vai conseguir ter tempo para falar ou do pré-sal ou do parque de refino. Tá? Então, tá ok? Deixa eu tentar compartilhar. Todos entenderam? Então, a gente vai fazer um vídeo. A ficha de avaliação, que eu vou explicar para a Ana, que está chegando hoje, vai ser sobre esses vídeos. E a cada vídeo eu vou parar e a gente vai ter um momento de discussão sobre o que vocês entenderam desses vídeos. Tá? Então, eu vou tentar aqui. Eu tenho que incluir o som do computador e carregar o vídeo. Tá? Bom, vamos lá, ver se eu consigo. Não é aqui. Ver se eu consigo direto ir no YouTube. Eu tinha colocado um pouco do vídeo. Preparando aqui, tá? Não entendi, peraí. O que foi aqui que aconteceu? Ana? Vou parar de compartilhar. A gente vai escrever, sim, um resumo, Letícia, sucinto do que você entendeu. Observem que vocês devem já sinalizar os pontos que vocês entenderam com maior facilidade, porque em alguns vídeos a gente vai ter muita informação, tá bom? Então, vou lá outra vez. O primeiro vídeo é sobre a origem do petróleo. E eu vou pedir para verificar se vocês estão com som. Vocês estão ouvindo? Deixa eu ver. Sim, ótimo.
Tá travando, professora. Tá travando? Eu não escutei nada também ainda não. A senhora eu Também consigo não. ouvir, mas o vídeo não. Ele fala alguma coisa? Eu acho que eu Tem escutei uma um pouco do musiquinha, barulho do assim. fundo. Mas não tava muito alto, não. Não? Então, peraí, Eu acho que- deixa eu tentar parar. Vou voltar aqui. Vou colocar o link do vídeo também. Se vocês quiserem acessar separadamente no chat. Primeiro vídeo, tá? Vou aumentar o meu som do computador para ver se é isso. E vamos ver, vamos lá. Jussara, rapidinho. Vejam. Eu Fala. acho que o Microsoft Teams ele tem a opção de compartilhar a tela com o som Sim, do próprio computador. Sim, é isso que eu já incluí, o som do computador. Ah, tá. Vamos ver se eu consigo. Me sinalizem aí, aumentou? Foi. Agora foi. Então vou Só não começar. foi o vídeo. Só não foi Oi? o vídeo, exatamente. Foi o som, só não foi o vídeo. Sério? E agora? Na tela do Word. Tá no Word. Puxa, peraí. A gente vai aprender. Dois. Aí vou. O som. E agora? Tá o vídeo, tá o som? Tá aparecendo, professora, mas aqui pelo menos tá travando. Tá travando aqui também. Mas pode ser a internet de vocês. O meu não tá travando, não. Professora, tenta desligar a câmera só enquanto passa o vídeo para ver se pesa menos, Sim. porque aqui também tá travando.
melhor vocês acessarem pelo link do YouTube. E eu vou fechar todas as outras janelas para ver se a gente consegue melhorar. Mas a cada vídeo eu vou colocar o link do YouTube e fica melhor. Acho que ficaria melhor mesmo, professora. Sim, eu coloquei o link aí. Vocês conseguiram ver? Consegui, tô abrindo aqui agora. Tá ok. Dá um rapidinho. Eu quero, vou dar um tempinho porque ele é pequeno, vou dar um tempinho para a gente passar para o segundo. Para a gente discutir. Esse vídeo é da OGX. Eu não quis colocar só de uma empresa, né? Os 3 vídeos vão ser este e este aqui. Vamos ver se a gente consegue. Não sei se a gente vai conseguir até o Parque do Refino, né? Quando vocês sinalizarem que já acabaram de ver, me falem, por favor. E aí, pessoal? Já acabaram de ver? Estão me ouvindo? Sim, mas eu tô vendo ainda. Tô Ok, terminando. vou dar, Eu tá bom, também. vou dar um tempinho. Vou dar um tempinho. Eu terminei, professora.
Terminei também. Opa, então, todo mundo terminou, é rapidinho ele, né? Também, professora. É Tá. complicado ler o texto fazendo vídeo. Pessoal, já acabou aí? Tô terminando o segundo, professor. Não, não, é só o primeiro. Peraí, calma aí. Calma um instantinho tá. aí. Vamos, Eu vamos também dar estava uma... no segundo, professora. Tava no segundo? Bom, então, querem emendar no segundo? Porque aí vocês vão fazer uma comparação. O primeiro vídeo é do OGX e outro vídeo é do caminho do petróleo da Petrobras. Então, vamos para o segundo e a gente faz uma comparação entre os dois, porque o outro já tem outros assuntos. Tá? Eu vou ver se eu compartilho aqui, mas é sempre melhor vocês aí que não trava no computador de vocês, né? Dia do mundo moderno. Está presente numa série de produtos que usamos cotidianamente. Por isso, trabalhamos dia a dia para ampliar a nossa capacidade de produção. Agora, como o petróleo dá origem aos muitos produtos que usamos? O petróleo é um óleo de origem fóssil que leva milhões de anos para ser formado nas rochas sedimentares, em áreas marítimas e terrestres. No Brasil, a maior parte das reservas encontra-se nos campos marítimos, em águas profundas e ultraprofundas. Atuar nessas áreas exige muito estudo, tecnologia e investimento. E foi justamente esta combinação de fatores que nos permitiu descobrir e transformar o pré-sal em realidade. A descoberta de novas reservas envolve uma série de pesquisas para localizar as bacias promissoras e analisar os melhores pontos para perfurá-las. Em seguida, são feitas as perfurações exploratórias, que permitem comprovar se há ou não hidrocarbonetos no subsolo. Quando é comprovada a viabilidade comercial da descoberta, passamos ao desenvolvimento da produção. Esta é a etapa onde projetamos e construímos as instalações necessárias. O petróleo é extraído dos poços produtores, juntamente com água e gás. As plataformas extraem e separam os fluidos. O petróleo é, então, transportado até terminais no litoral brasileiro e de lá segue para uma das refinarias. Nas refinarias, o petróleo é transformado em diversos derivados, como diesel, gasolina, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e nafta. O petróleo também está presente em fertilizantes, plásticos, tintas, borrachas, entre outros produtos. A importância do petróleo na vida de todos nós é o que nos desafia a sempre expandir nossos limites. Foi? Foi. Foi Opa! sim. Tá. E aí, pessoal, o que eu queria que vocês fizessem em análise, justamente um vídeo é do OXX, desculpe, e o outro vídeo é da Petrobras, né? Por que Petrobras? Porque é a empresa brasileira que tem mais histórico na área de exploração e produção no Brasil, então não tem como não ser vídeo da Petrobras, tá? E a gente percebe nesses vídeos, mais ou menos, alguns fundamentos básicos sobre no primeiro, um pouquinho de formação, mas muito ligeiramente. E no segundo, a questão da exploração. O que vocês conseguiram perceber de importância no primeiro vídeo? Teve uma tônica em relação à questão da formação de petróleo. Alguém fala? Pode abrir? Estão comentando sobre a criação do continente, como ele favoreceu as condições para formar os segmentos do petróleo. Ótimo, Dylan.
Então, tipo, Ótimo. pela parte de ser beirada, uma beirada mais fina, é mais fácil de formar os sedimentos, é por isso que foi tão importante? Sim, as reservas de petróleo, elas precisam ser acumuladas em tipos de rochas que são rochas semiporosas, geralmente rochas sedimentares. A Gondwana foi são os continentes todos juntos. Isso é tão interessante, geologicamente falando, que o tipo de petróleo que a gente tem no Brasil é muito similar do que a gente tem na costa da África, porque esses continentes eram juntos, não é? E a partir daí, dessa análise da formação geológica, a gente tem a caracterização e as propriedades dessas reservas de petróleo. É bem interessante. Mas no primeiro vídeo, eles se posicionam em relação a uma das teorias da formação de petróleo. Qual foi? A extinção dos dinossauros, né? Pelo um asteroide que colidiu com a Terra. Seria tipo o grande marco, né? Sim, para o pessoal do petróleo e meio ambiente. Teoria biogênica, né? A teoria biogênica. A teoria de que o petróleo tem origem em matéria orgânica, que é diferente da teoria abiogênica, na qual o petróleo teria origem na formação inorgânica, em função da própria formação do manto da Terra, né? Então, eles se posicionam claramente em relação à teoria biogênica, o petróleo sendo fruto da formação de vários processos de transformação da matéria orgânica, que vão depois gerar um precursor, que é o querogênio, que depois vai gerar o petróleo, e o petróleo vai ser gerado no que a gente chama das rochas geradoras, né? O pessoal do Petróleo e Meio Ambiente discutiu isso, e vai se acumular nas rochas que a gente chama rochas reservatórios. É essa, Dylan e a turma, que essas rochas reservatórios que são tipicamente rochas sedimentares, mas são rochas sedimentares na produção offshore do convencional, pós-sal, que a gente diz. As rochas do pré-sal tipicamente são carbonáticas. Isso é muito importante, porque o tipo de rocha onde vai haver a formação, onde vai haver o acúmulo do petróleo, é importante porque vai também ser associado a características desse petróleo. As reservas do pré-sal têm um elevado teor de CO2, o que não ocorria com as reservas comumente, né, exploradas anteriormente. A gente chama agora do pós-sal. Por quê? Porque as reservas do pré-sal, elas estão localizadas em rochas carbonáticas. As rochas não são as geradoras. As rochas de reserva do pré-sal são as rochas carbonáticas, e é por isso que os óleos do pré-sal têm alto teor de CO2. Por que isso é importante? Porque algumas reservas do pré-sal têm um teor de CO2 de 40%, o que inviabiliza a produção. Então, um dos desafios tecnológicos, e é importante vocês saberem isso, por isso que eu estou promovendo essa discussão, um dos desafios tecnológicos de algumas reservas do pré-sal atualmente, que empresas como Petrobras e associadas estão demandando, é conseguir viabilizar a exploração e produção dessas reservas de pré-sal que têm elevados teores de CO2. Porque vai vir muito gás. E gás, CO2, um gás ácido. Então, isso requer uma série de adaptações tecnológicas e de captura desse CO2 para poder viabilizar o processo de produção dessa reserva, né? Bom, então, o primeiro vídeo foi a teoria biogênica. Fala, Dylan. Eu só queria perguntar, porque os dois vídeos comentaram da Baía de Campos. Os dois têm direito à exploração daquela área? Eu queria confirmar isso. Eu sou de Campos, aliás, lembra?
Lembrei. Vou te dar a palavra, Nayana. Sim. Onde começou a exploração e produção do petróleo no Brasil? Vocês sabem? Alguém sabe? Tem ideia? Aonde começou? Não sei, foi na Bahia? Isso, foi no Nordeste, na Bahia, na área do muito bem, Lobo. Na área do Recôncavo Baiano, a gente tem as reservas e os poços mais antigos do Brasil. E naquela área, justamente, a gente tem outros processos para poder explorar, continuar explorando esse petróleo. Depois disso, Dylan, houve a descoberta da Bacia de Campos, e que foi uma grande descoberta. E as reservas da Bacia de Campos foram denominadas com nomes de peixes da região. E só depois, no século XXI, né, a partir de 2000, 2006, 2004, tem as primeiras sinalizações. 2006 começa a ter uma exploração maior em função de reservas que estão no pré-sal, mas que várias delas também estão na Bacia de Campos, em Espírito Santo, São Paulo, né? E aí a exploração é maior. Mas a Bacia de Campos é, sem dúvida, uma bacia extremamente importante na área de exploração e produção do petróleo no Brasil. Muito importante. Tanto é que Campos tem uma formação na área de petróleo e gás que já foi muito forte, né? Mas continua, né? Tanto na área técnica como na área de graduação. Em contato com o pessoal do IF que trabalha com isso. Isso, legal. Fala, Nayana. Professora, a senhora comentou sobre o teor de 40% de CO2. Como é que eles chegam? Como é que eles fazem essa análise? Assim, eles fazem análise... Primeiro, há uma análise sísmica, né? Que vocês viram, para ver a reserva, verificar. A maior parte antes de fazer qualquer tipo de perfuração, a primeira etapa é de prospecção, que é feita via navio-sonda, e é feito justamente sobre análise sísmica, né? E a partir daí, dessa análise de prospecção prévia, pode haver as primeiras perfurações, que são perfurações ainda exploratórias, mas que já vão coletar algum material desse óleo. Esse óleo vai ser analisado. E aí o teor de CO2 também é analisado. O óleo que é analisado dessa forma é muito importante, é o óleo que a gente chama de óleo vivo. Ele tem que vir nas condições daquela reserva. Fala, Yasmin. Eu tenho uma dúvida sobre o primeiro vídeo. Nele aparece um local de exploração no Maranhão que ele só fala da exploração no gás. Então, teria isso de ter não seria um poço, né? Ser uma região só com gás e não petróleo? Nós temos... a gente não pode dizer que gás não é petróleo, né? É também o metano de combustíveis fósseis. Também é da formação de petróleo. Nós temos um grande referencial de UTG, né? Unidade, né, de transformação de gás, unidade de produção de gás, ou que é equivalente à refinaria, só que é só para gás, no meio da Amazônia, e que é em Urucu. E no Maranhão também nós temos. Então, nós temos unidades de produção de gás, as UPGs também, chamadas assim, que são gás metano e que são provenientes de combustíveis fósseis, são da formação de petróleo. Então, só que ali, como o teor é muito grande, muito rico na fase gás, aí só se faz a unidade de processamento de gás, a chamada UPG. Tá bom? Entendi, obrigada. E aí, mais dúvidas? Quem mais? Mas então, qual a diferença da formação desse gás no solo comparado às rochas sedimentares que a senhora comentou sobre o petróleo? Não, a formação é a mesma. A formação é a mesma. Só que o teor de gás daquela reserva é maior do que o teor de óleo. Vocês viram que a gente pode ter, e tem, né, nas reservas de petróleo,
composição de 3 fases. O gás, a fase gás, a fase óleo e a fase água, a água salmoura. Dependendo da reserva, esses teores são diferenciados. Nessas UPGs, unidades de processamento de gás, o teor de gás é tão elevado, mas é gás metano, que aí favorece a produção de gás, primordialmente. Tá bom? Professora? O Matheus, só um instantinho, o Matheus está na frente com a mãozinha, depois eu passo a palavra para você, Flávia, depois para Yasmin, tá bom? Fala, Matheus. Matheus? Sobre a teoria biogênica fóssil do... Sim, tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo, professor? Sim, estou ouvindo. Pode falar. Sobre a teoria biogênica na parte da origem fóssil, ficou parecendo para mim um pouco que a origem seria somente do evento de extinção em massa, né, do final do período Cretáceo. E eu tinha para mim que essa origem fóssil era mais ao longo de todos os, não somente do evento de extinção. Aquele de vídeo, toda a matéria orgânica. Esse que é mais vídeo, aceito na literatura. Justamente você levantou um ponto muito legal, Matheus. É a crítica em relação a esse vídeo. Esses vídeos não são perfeitos, tá? Esse vídeo da OGX está muito glamorizado em função das grandes espécies, da extinção dos dinossauros. Mas não é isso, né? É todo um processo que envolve várias origens de matéria orgânica que não são só restritas aos dinossauros, e como a Letícia falou, nem só a extinção dos dinossauros. É porque, como é um processo que envolve transformações físico-químicas, né? Térmicas, pressão, temperatura, ao longo de muito tempo, eles remontam espécies muito antigas, mas não está restrita à decomposição apenas das grandes espécies como os dinossauros. Mas ali é o glamour, né? Que isso a gente pode criticar. É o glamour da formação do petróleo, achar que é dos dinossauros, só é um glamour. Faltou isso no vídeo. É um glamour. É um glamour, ou seja, é muito assim, estereotipado. Não é somente isso. Isso você pode colocar até como uma crítica em relação a esse vídeo. Na ordem, acho que é Flávia. Fala, Flávia. Professora, eu fiquei com uma dúvida na parte que eles falam do poço injetor, né, que é de água e CO2. Eles são sempre usados esses dois em conjunto ou depende da característica daquela bacia? Sim. Eu acho que no outro vídeo vai ter essa explicação. Isso é importantíssimo, Flávia. O pessoal acha que a gente fura um poço e tem uma manchinha de óleo ali, né, esperando. Não. Esse óleo ele está nos poros de uma rocha, que geralmente é uma rocha sedimentar, pode ser carbonática também. Geralmente, a gente tem 2 tipos de poços que têm que ser perfurados quando já está no processo de produção. O poço injetor e o poço produtor. O poço injetor vai injetar água ou água e gás e vai empurrar esse óleo que está nos poros dessa rocha para o poço produtor. Então, você sinalizou muito bem e prestem atenção no próximo vídeo. A gente tem sempre 2 tipos de poços. Por que eu não posso dizer que são 2 poços? Porque nós podemos ter vários poços injetores e vários poços produtores. Ou um poço injetor e vários poços produtores. Sempre. Entendeu? Sempre. Atualmente. Porque só no começo da produção do petróleo que a gente pode ter exudações, afloramentos, né? Ou seja, o petróleo pode ter também aflorar em determinadas regiões. Houve essa observação do afloramento do petróleo. E houve aquele cavalo de pau, né? Que é muito comum, foi muito comum nos Estados Unidos, no começo da produção de petróleo. Mas as grandes produções são com poços injetores e poços produtores. Eu acho que na ordem está a Nayana, Letícia, depois Zila. A gente passar para o próximo vídeo. Nayana, fala. Pode falar, Nayana, querida. Não, a minha pergunta
pelo menos eu teria duas, mas assim, se não der tempo, não tem problema. Sobre essa questão da teoria biogênica e abiogênica, que foi comentada, né? Porque, basicamente, eu vou aproximar para nunca. Eu nunca ouvi falar sobre essa teoria abiogênica, porque o que mais se fala é sobre a formação do petróleo a partir de matéria orgânica. Então, na verdade, seria exatamente por esse aceite pela literatura, né? Sim, atualmente a teoria biogênica é a mais aceita, mas eu posso te mandar material em separado, até no grupo, durante quase 80 anos, mais ou menos, ao longo da história do petróleo, foi aceita a teoria abiogênica. Então, inclusive, há autores ou pesquisadores que ainda defendam a teoria abiogênica, dizendo que foi um processo de formação do petróleo a partir do manto, da crosta terrestre, e os resquícios de matéria orgânica foram adicionados como contaminantes nesse processo, e não como formadores. É bem interessante, mas eu posso mandar material para vocês, é bem interessante. Essas duas teorias são interessantes porque elas acabam dando um dilema que durante muito tempo foi colocado na história do petróleo, que o petróleo não era finito. Pela teoria abiogênica, que é a partir da transformação de processos do manto da Terra, que é uma teoria de fonte inorgânica, basicamente, né? Que depois vai sendo transformado, o petróleo não teria finitude. Seria um processo contínuo. E pela teoria abiogênica, que é a partir da transformação da matéria orgânica, que envolveu milhares de anos de processos térmicos, de pressão, de transformação físico-química, aí você teria uma perspectiva mais finita, né, de reserva de petróleo. É bem interessante isso. Depois eu mando um material no grupo. Fala na ordem Letícia e Dylan, eu acho. Letícia. Não? Ela está tentando falar, professora. Eu acho que Vamos então para o Dylan, depois a gente volta para a Letícia. Viu como esses. Agora? Fala, sim, agora sim. Pode falar, Letícia. Sobre a parte da exploração de gás, que comentaram anteriormente, você falou que nesses bolsões de gás, na verdade, também tem petróleo, mas em pouca quantidade. Né? Seria uma proporção. Depende da reserva. Existe alguma intenção de tentar explorar esse petróleo depois, quando não tiver mais tanto gás a ser explorado? Letícia, eu vou responder de forma genérica. Cada reserva tem uma especificação. Eu depois vou passar um vídeo sobre a exploração de gás, o caminho do gás. Por quê? É muito importante essa sua sinalização. O gás natural o aumento do gás natural na nossa matriz energética será muito bem-vindo. E tanto os economistas como os especialistas em petróleo e gás sinalizam que para a gente caminhar para uma descarbonização, né, a diminuição de carbono na nossa matriz energética, mundial até, o caminho deveria ser petróleo e depois gás. O uso do gás natural como fonte de energia é muito menos poluente do que os derivados do petróleo, como diesel e gasolina. Então, a passagem da predominância da matriz energética de só combustível, como o diesel, gasolina e carvão, que são combustíveis fósseis também, para o gás natural, é um processo que está sendo perseguido por vários países. Porque até sair do carbono e ir para só biocombustíveis ou renováveis é um caminho ainda mais longo, mas a passagem para o gás natural está sendo viabilizada. Eu vou passar depois um vídeo sobre o gás natural, e aí o teor de hidrocarbonetos ou de óleo que está numa reserva,
ele é muito bem estimado através de análises físico-químicas dessa reserva. E, às vezes, esse percentual não viabiliza a exploração do óleo. Então, Letícia, esse percentual é muito característico da reserva. Então, mesmo que tenha óleo, a quantidade de óleo que tem em relação ao gás, talvez não viabilize a produção desse óleo, né? Agora, o gás natural e aí o gás, né, e a gente está falando de metano principalmente, né, gás natural, e as reservas de gás natural, elas são muito mais rapidamente esgotadas em alguns casos, né? Em alguns casos. Bom, e aí, quem mais? Dylan, tem dúvidas? Quem mais tem dúvidas? A gente pode passar? Fala. É só questão sobre... Você estava comentando que esses vídeos são produzidos de uma forma maniqueísta, né? Porque eles são uma forma de marketing para as empresas. A gente pode pode demonstrar isso nas análises, correto? Sim, porque, por exemplo, sim. a do Petrobras fala muito sobre a importância do petróleo em todos os tipos de produto hoje em dia, mas desconsidera, eu não sei de quando esse vídeo mas desconsidera a questão da produção do CO2, de como a gente tem que avançar essa questão tecnológica, né, da energia. Uhum. Sim, sim. E vocês podem verificar o ano do vídeo lá no YouTube, se eu não me engano, é 2013. Vocês podem verificar o ano e fazerem essas análises críticas, porque a gente não vai conseguir. Eu vou trazer de empresas de petróleo, empresas de energia. Hoje OGX, a Petrobras, vou também tentar trazer da Shell, da Equinor, mas com certeza a maior parte desses vídeos vai ser da Petrobras, que ela tem, lógico, maior história no nosso petróleo e gás brasileiros, né? Então, deixa eu colocar então o terceiro vídeo. O terceiro vídeo é sobre exploração de petróleo. E aí vocês fiquem atentos, vou colocar tanto aqui, vou outra vez colocar aqui o link, tá? Fiquem atentos ao vídeo, Flávia, a tua pergunta, justamente nessa área de exploração. Observem o poço injetor, o poço produtor, os risers. O que são risers? Observem essas informações que vão ser colocadas no vídeo. Letícia, você tem alguma dúvida? Letícia? Posso? Não. Pode continuar. Tá. Vocês podem começar a ver o vídeo no YouTube, eu vou compartilhar aqui, mas é sempre melhor vocês, né, no YouTube acabarem vendo, né? Eu tenho até um vídeo do gás natural muito legal, né? Mas eu vou colocar o outro, né? Exploração aqui. Exploração e produção. A excelência mundial da Petrobras na exploração e produção de petróleo é fruto, em grande parte, de uma cultura de inovação, enraizada na empresa desde a sua criação. A criatividade e ousadia de diferentes gerações de técnicos da companhia tornou possível desenvolver tecnologias de ponta, que garantiram sucessivas quebras de paradigmas nas operações de E&P. Até 1968, os esforços da Petrobras concentravam-se nas áreas terrestres. A companhia desenvolveria ali tecnologias que aumentariam o fator de recuperação das concessões e testaria soluções que mais tarde seriam empregadas nas atividades marítimas. Exemplo disso é a concessão de Carmópolis, que apesar de madura, é ainda hoje a de maior produção terrestre no Brasil. Essa concessão foi laboratório para o desenvolvimento de novas tecnologias, como a perfuração de poços horizontais e multilaterais, novas técnicas de multifraturamento de poços horizontais e completação inteligente. No ativo alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte, a Petrobras implantou com sucesso o sistema de injeção de vapor em suas concessões, uma solução que aumenta a fluidez do óleo e facilita a produção. Outro projeto de importância foi a revitalização das concessões de Dom João, em terra, e Dom João Mar, na Bahia. Ali utilizou-se, com excelentes resultados, a injeção de água como método de recuperação do petróleo para aumentar a produção. Com a descoberta de Guaricema, em lâmina d'água de 30 metros no litoral de Sergipe, em 1968, a ênfase da atividade exploratória se voltaria para as concessões marítimas, em águas cada vez mais profundas.
A descoberta de garoupa em 1974 inicia o ciclo exploratório da Bacia de Campos. Um dos primeiros marcos tecnológicos nessa bacia foi a introdução de um sistema com câmaras atmosféricas submersas, dando início à produção submarina. Para viabilizar a produção de enxova, mais tarde, foi concebido um conceito inédito de desenvolvimento da produção: o sistema de produção antecipada sobre uma plataforma flutuante, que conferiria maior rapidez e rentabilidade ao projeto. A descoberta de Marlim e Albacora nos anos 80 revelaria um desafio. Os maiores volumes do petróleo brasileiro estavam em reservatórios em lâminas d'água entre 500 e 1.500 metros. Para viabilizar a produção nessas profundidades, desenvolveram-se árvores de Natal molhadas e manifolds, cuja instalação prescindia de mergulhadores, abrindo caminho para o desenvolvimento em águas profundas e ultraprofundas. Adotou-se de forma intensiva o uso de linhas flexíveis conectadas a sistemas flutuantes de produção, conceito que, por sua flexibilidade de uso, se disseminou rapidamente por todos os projetos da companhia. Na década de 1990, um dos avanços mais importantes na área de exploração foi a modelagem geológica em 3D, ferramenta fundamental para a visualização mais precisa de reservatórios. Destacam-se ainda o sistema de ancoragem com cabos de poliéster, além do uso pioneiro de risers rígidos em catenária, conectados a plataformas flutuantes. Outro marco foi a perfuração em 1990 do primeiro poço horizontal na Bacia de Campos, na concessão de Bonito. Em 1992, pelo pioneirismo de inovações na concessão de Marlim, a Petrobras ganhou o prêmio OTC, o mais importante reconhecimento concedido a uma empresa de petróleo, conferido pela Offshore Technology Conference. Nos anos 90, foram desenvolvidos sistemas de bombas centrífugas para poços submarinos e modelagens de escoamento, que incrementam a produção de poços e seriam ferramentas importantes no desenvolvimento de campos de óleo pesado no futuro. Outras inovações foram o sistema de separação e bombeamento submarino do tipo VASPS e a concepção das estacas torpedo, utilizadas nos sistemas de ancoragem em águas profundas. Em 2001, a companhia seria premiada novamente pela OTC pelo projeto de desenvolvimento da concessão de Roncador. Ali utilizaram-se soluções inéditas para a profundidade acima de 1.850 metros de lâmina d'água, com o sistema antecipado de produção, risers rígidos em catenária e linhas de ancoragem de poliéster, além de risers flexíveis capazes de operar em lâminas d'água de 2.000 metros. Com a descoberta das concessões de óleo pesado de Jubarte e Cachalote na porção capixaba da Bacia de Campos, foram concebidas soluções tecnológicas inovadoras para tornar economicamente viável a produção nessas áreas. Também no Espírito Santo, na concessão de gás de Canapu, foi instalado um duto submarino tipo pipe-in-pipe que previne a formação de hidratos. A descoberta da acumulação de tupi em 2006, no pré-sal da Bacia de Santos, coroaria uma trajetória tecnológica de mais de meio século. As concessões do pré-sal configuram um novo modelo geológico, assentado em reservatórios carbonáticos, exigindo o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas. Era preciso não somente perfurar de forma estável a camada de sal, mas também reduzir tempo e investimento para a perfuração de poços. Para otimizar a produção no pré-sal, implantou-se o conceito de navios de produção padronizados, denominados replicantes. Em 2011, a companhia começa a utilizar o sistema de coleta de dados sísmicos em 4D, com o monitoramento sísmico permanente instalado na plataforma P57, que opera na concessão de Jubarte. Essa solução permite maior agilidade na obtenção de dados sísmicos e melhora o gerenciamento da produção dos reservatórios. É importante destacar também a intensificação do intercâmbio com universidades, institutos de pesquisa e empresas fornecedoras de bens e serviços brasileiras e estrangeiras. Essa cooperação baseia-se no conceito de inovação aberta, que consiste num esforço integrado de desenvolvimento tecnológico em que os parceiros envolvidos participam de todas as etapas de criação das soluções tecnológicas.
Iniciativas como as redes temáticas e o Parque Tecnológico do Rio de Janeiro seguem esse modelo. Um exemplo de aplicação desse conceito foi o desenvolvimento do primeiro sistema de separação submarina água-óleo, instalado na concessão de Marlim, na Bacia de Campos. É considerado um salto tecnológico, por permitir a separação da água e do óleo produzidos ainda no fundo do mar. Outra tecnologia desenvolvida em parceria foi a bomba multifásica submarina hélico-axial, que opera na concessão de Barracuda, também na Bacia de Campos. Ao proporcionar maior diferencial de pressão no escoamento, eleva as vazões de produção. O sistema de injeção submarina de água do mar, instalado na concessão de Albacora, é outro bom exemplo. Ele permite captar e bombear água do mar e injetá-la diretamente nos poços, simplificando as instalações de superfície. Mais uma tecnologia de destaque é a reinjeção no reservatório do CO2 produzido com o gás natural, melhorando as características de escoamento de óleo no reservatório. Por fim, outra tecnologia crítica é o Managed Pressure Drilling, método de perfuração utilizado para controlar com precisão a pressão do poço, proporcionando maior segurança na atividade. A história do segmento de EIP só pode ser contada como resultado de suas descobertas. Graças à evolução das tecnologias aplicadas à exploração, como a modelagem em laboratórios e o processamento sísmico, capazes de transformar dados brutos em informação de alto valor agregado, foi possível alcançar novos e importantes horizontes geológicos. O SEMPES desempenha papel fundamental na consolidação da cultura de inovação, uma das mais fortes características da Petrobras, sendo um parceiro que contribui decisivamente para a história de êxito da companhia. A Petrobras fez história e está fazendo o futuro. Então, é lógico que tem a propaganda da empresa, né? Mas, vocês conseguiram ver aí, pelo YouTube? Sim, consegui ver. Esse vídeo... Ai, peraí, deixa eu ver se... Esse vídeo, eu acho até que seria importante vocês verem mais de uma vez, porque ele tem várias informações. Eu comecei com um bem genérico, vi que o OGX é uma coisa bem genérica, depois a Petrobras, depois esse tem muita informação novas para vocês, muitas informações novas para vocês. Vocês podem me citar algumas, só para a gente fechar, já passamos um pouquinho do horário, né? Eu fiquei muito interessado nessa tecnologia de injeção de CO2. Eles usam o gás que eles acabam queimando para impulsionar a produção, é isso que eu entendi? Não. Não é o gás. No manto? É para inserir. No pré-sal, Dylan, isso é bem típico do pré-sal, né? A gente vai ter um vídeo só sobre o pré-sal. No pré-sal, o teor de CO2 ele é muito grande no processo de produção. Então, em vez de jogar o CO2 na produção, né, do petróleo para a atmosfera, eles reinjetam. Eles reinjetam. Por que é interessante reinjetar? Porque quando a gente reinjeta o CO2 ou a água, a gente empurra o óleo para produzir mais. Foi o que a Flávia perguntou. A gente sempre tem que ter pelo menos dois tipos de poços. Um tipo que é poço injetor e outro poço produtor. No Sim. poço injetor, se injeta água. Eles estão injetando água do mar, ou se injeta água e CO2 para aumentar a produção. Essa tecnologia, então, ela começou com a parte da Bahia que eles estavam querendo aumentar a produção. Isso. E que se chama EOR, Enhanced Oil Recovery. É recuperação avançada de óleo e gás, de poços maduros. Tem vários jargões, né, da área, e eu vou apresentar alguns de vocês, porque é muita informação. Vocês viram ali a separação de água e óleo no fundo do mar? Achei demais. Nossa, potência total. Realmente. Chocante. Muito estudo, né, para porque chegar até aí. O comum é na plataforma, mas eles estão fazendo agora no fundo do mar,
Muito chocante. Mas o que vocês conseguiram perceber que chamou a atenção? Essa divisão é total? Tipo, eles não precisam nem ter mais equipamento na plataforma? Naquele caso é. Porque para ir para a refinaria, a gente tem que ter 1% do que a gente chama de BSW, que é um percentual de sedimento e água. 1%. Se a gente tiver mais, não vai nem para a refinaria. Então, antes de ir para a refinaria, tem que te retirar a salmoura, tem que te retirar os contaminantes e deixar no máximo 1% de BSW. Se tiver menos, melhor. É o teor total de sedimento de água que pode, né, ser aceito para começar a ponta do refino. Então, tem que retirar essa água. E essa água é retirada na plataforma. O que eles estão fazendo agora é no fundo do mar. Né? Mas não são todas que tem isso não, tá, Dylan? São algumas. Não são todas ainda que tem isso não. Fala, Matheus. Matheus? Eu achei esse vídeo, acho que o melhor dos três, assim. Oi, professor, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Eu achei esse vídeo o melhor dos três, porque ele é bem completo, passa pelo EOR, passa pela prevenção de incrustação, na hora que ele fala lá da prevenção de hidratos, né? Uhum. E também acho que já tinha falado na parte sísmica, análise sísmica no segundo vídeo, mas nesse ele dá um pouco mais de ênfase. Eu até conversei com algumas pessoas que trabalham na Petrobras, que falaram que essa parte de sismologia, assim, é uma tecnologia nossa, brasileira, né, da Petrobras, que tá, assim, eles conseguem um percentual de acertos, né, de acertar o poço de mais de 90%, 99%. E é algo que, tipo, no resto do mundo, eles não têm essa tecnologia tão boa assim quanto a Petrobras. É algo que não é falado, né, que a gente não sabe, né, o povo não sabe que a gente tem. Isso, Matheus. Eu escolhi um gradativo. Os vídeos foram gradativos em termos de informação, de complexidade e de qualidade, eu acho também. Vocês podem criticar, fazer essa análise crítica. Observem que no terceiro vídeo, ele fala como é que começou a exploração de petróleo no Brasil. Onshore, terrestre, ou offshore, marítimica. Eles falam que foi terrestre, e eles dão um cronograma muito bem, eles colocam uns anos de quando começou cada exploração, é realmente muito completo. Foi onshore. E, atualmente, o pessoal quer resgatar as reservas terrestres que acham que ainda tem condição de ser exploradas. Ainda há pesquisas, e, inclusive, houve o leilão, né, leilão da pesquisa, né, que a ANP faz, blocos. A ANP faz divulgação de leilão de blocos para serem pesquisados, né, por empresas brasileiras e empresas internacionais, ou com parcerias. E a exploração onshore ainda continua sendo um campo que pode vir a ser melhorado em termos de exploração. Mas começou onshore. Com a nova tecnologia, eles conseguem tentar voltar a explorar melhor, né? Aí observaram que onshore é aquele cavalo de pau, né? Aquele cavalo de pau, né? Pá, pá. E depois, quando eles vão offshore, eles mudam o tipo de plataforma. Quais foram as plataformas que vocês conseguiram observar que foram na sequência ali do offshore, na exploração marítima? Isso é um pouco mais complicado, né? Então vejam o vídeo de novo, porque a gente não vai. A gente, só vou dizer, a gente tem plataformas que são semi-submersas. Quando a gente vai na Ponte Rio-Niterói, a gente vê semi-submersas, e tem plataformas que são plataformas FPSO. FPSO são plataformas do tipo floating. FPSO significa o quê? Floating, vou colocar aqui no chat. Floating, production, storage, and offloading. São plataformas navio. O FPSO são plataformas que foram feitas com navios, e esses navios, eles vão fazer, vão ter
conexões, que são os risers, né, com os postos de produção, os postos injetores. Então, eles vão ser responsáveis pela produção, pelo armazenamento, storage, de determinado volume, lógico, e pelo offloading, ou seja, pelo descarregamento. E aí chega um navio aliviador que vai pegar esse petróleo e vai levar para a refinaria. E não sei se vocês repararam no Cepes novo, é muito legal isso, né? Eu vou ter que acabar, senão a gente vai se estender muito. No Cepes novo, Cepes 2, vocês já viram aquela formação grande em forma de meia abóboda, meia esfera? Uma esfera, quer dizer, uma esfera grande? Já viram? Sim. Sabe o que é aquilo? Aquilo é um dos laboratórios mais avançados em termos de 3D, imagens 3D. Então, eu não consegui ainda entrar ali. Só tem que ter muito cacife para poder entrar ali. Mas já consegui imagens dali. Ali eles conseguem fazer imagens 3D de reservas, de análises sísmicas, de reservas geológicas. O pessoal que viu disse que é, assim, uma coisa de louco. De louco. Você vê a reserva e a formação geológica em 3D e a avaliação sísmica também em 3D, é uma coisa de louco. Realmente é muita tecnologia. Só para vocês perceberem, então, revejam esse terceiro vídeo. Eu não coloquei logo de cara que podia assustar, porque ele tem muita informação legal, como o Matheus falou. Ele fala das incrustações dos hidratos, que podem ser evitadas. Ele fala da separação óleo e água, que é feita e pode ser feita submersa, né? Ele fala da exploração em águas profundas. Isso foi muito importante para o Brasil, e eu tenho que sinalizar isso. A exploração em águas ultraprofundas, que foi uma tecnologia desenvolvida pela Petrobras com grande mérito, foi um grande processo que viabilizou também a exploração do pré-sal. Porque foi a partir do acúmulo de conhecimento, tecnologia, da exploração em águas cada vez mais profundas, que também se viabilizou a tecnologia e a produção do pré-sal. Hoje, 2020, nós temos mais de 50% da produção do petróleo no Brasil advém do pré-sal. Mais de 50%. E é petróleo e gás. Vem das reservas de pré-sal. Em 2006, ninguém acreditava que a gente conseguiria produzir do pré-sal em grande proporção. Isso aí não vai dar certo, não. Alguns políticos, não vou citar os nomes aqui, mas alguns políticos falaram categoricamente no Congresso Nacional que o Brasil não tinha capacidade de produzir a partir dessas reservas do pré-sal, que eram lá debaixo da terra, 7.000 metros de profundidade, abaixo de uma camada de sal. A gente não tinha como produzir isso. Isso era a história da carochinha. Isso era sonho. E agora, 2020, a gente tem mais de 50% da nossa produção do petróleo e gás vindas das reservas de pré-sal. Vem muito dessa convergência da questão da ciência, né? Porque tudo é uma continuação, então, né? A ciência naquela época já era desenvolvida o suficiente para poder E a exploração de petróleo sempre tem viés econômico e político. Então, ela mexe muito com a política e economia dos países. E por isso que as reservas do pré-sal, que vão desde o sul da Bahia até Santa Catarina, é um grande reservatório, são grandes reservas de petróleo. Mas só que com profundidades que vão a 7.000 metros ou mais e com uma distância da costa de 800 quilômetros. Então, tem algumas plataformas do pré-sal, os funcionários têm que ir de helicóptero, porque não tem avião. Então, eles vão de helicóptero, há um custo, mas é viável. Olha como se tornou viável e se tornou importante economicamente para o nosso país, né? Mas, mesmo assim,
A produção o anúncio dessa reserva grande de petróleo do Brasil acabou suscitando vários interesses em várias empresas internacionais, daí que foi implementado o Parque Tecnológico, várias empresas quiseram vir para o Brasil no Parque Tecnológico e várias empresas quiseram também produzir junto com a Petrobras e atualmente a gente tem o tipo de cessão compartilhada. Os blocos do pré-sal são como cessão compartilhada, ou partilha. É um novo tipo de política de exploração de petróleo no Brasil. O pré-sal também trouxe isso de novo. O tipo que a gente chama de partilha, cessão de partilha. Né? Então é muita informação, não é, pessoal? É muita informação. Mas o que eu espero de vocês? Espero que vocês vejam esses vídeos, repitam os vídeos, esse último também, analisem, coloquem as suas perspectivas, que vocês chamaram a atenção, qual é a tecnologia que vocês viram ali que mais chama atenção. Esses risers aí são coisas fantásticas. A gente passa fluido de perfuração, compostos químicos, tudo por esses risers. É produtor e injetor. Injetor também de fluidos de perfuração. Quem trabalha com fluidos de perfuração sabe. A gente passa, injeta por esses risers aí. E aí vocês viram os poços que podem ser... começaram a fazer produção de poços que não são retos, são curvos, são horizontais, são inclinados. É uma coisa fantástica. Queridos, então a intenção de hoje foi justamente dar essas informações novas. Na semana que vem a gente vai ter palestrantes e na outra semana também, mas eu vou em algumas sextas-feiras colocar os vídeos. Tem também o do gás natural, o do pré-sal, porque eu acho importante que vocês saibam discutir, ter informação e discutir sobre esses assuntos. Como é que é a formação do petróleo no Brasil, como é que foi a exploração, quais são os tipos de plataformas. Não precisa saber com profundidade, mas conhecer. Viram a árvore de Natal? O que é uma árvore de Natal? O que são os risers? Então, são tantas coisas, é muita coisa, é muita informação. A gente vai devagarinho apresentando essas informações para vocês, tá bom? Fala, Nayana. Professora, tem mais fontes de vídeos sobre a origem do petróleo e sobre a questão da exploração para disponibilizar para a gente? Sim, eu vou selecionar, tá? E vou disponibilizar para vocês. A gente vai ter que encerrar, o pessoal já tem outras atividades. Fala, Dylan, rapidinho. Era só para aproveitar que ela estava pedindo mais fontes e tal, eu fiquei bastante interessado na questão da exploração do petróleo na África. Eu queria saber se a senhora tem algum tipo de fonte sobre como é feita em outros países. Ah, tá. Eu posso pesquisar da Petrogal. A Petrogal da Angola e a Nigéria, né? São empresas... A Petrogal, por exemplo, é uma empresa que está tendo alguma parceria, inclusive, com as empresas brasileiras. Tá? Eu até queria mandar um projeto para lá, para a Petrogal. Tá bom, eu vou pedir, então, Petrogal e exploração. Tá legal? A gente vai precisar encerrar. Vejam esse vídeo novamente, tá? Eu coloco outros links de vídeos para vocês começarem a ver que é muita tecnologia. Tem muita coisa bonita nessa área. Tá bom, queridos? Eu vou ter que sair. Bom final de semana para todos, tá? Boa sexta-feira. Tchauzinho, professora. Tchau, espero que vocês tenham tido um pouquinho de informação sobre essa área. É uma área que tem muita tecnologia, tem muita pesquisa, tem muita área para ser pesquisada ainda também. Tá bom, queridos? Tudo de bom, bom final de semana, boa sexta.